Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um suspense meio barra terror, que eu achei que na verdade seria um thriller, mas não é bem assim, que é o Nós Já Vivemos Aqui, do autor Marcus Clear. E na verdade esse livro, no momento que eu tô fazendo o vídeo aqui, ele ainda não saiu para compra em português, eu li na edição de português de Portugal mesmo, mas ele ia sair a partir do dia 1º de setembro. Não sei quando que eu vou postar o vídeo, mas a partir de setembro, tanto a edição física quanto o e-book, tá? E aí ele me chamou a atenção pela sinopse do livro, só que eu achei que ele fosse um thriller, talvez um thriller doméstico, um thriller de gente doida, mas eu não sabia que ele teria uma pitada ali. Pitada não, eu considero ele um livro de suspense e terror, com uma pitada de sobrenatural. Então, esse vídeo vai ser sem spoilers. Eu vou contar pra vocês o enredo dele principal e algumas coisas interessantes e o que eu achei como um todo, tá bom? Então, gente, esse livro, ele vai contar pra gente ali a história da Charlie e da Ivy. Elas são um casal e elas costumam comprar casas, reformá-las, vendê-las e assim ainda ter ali uma margem de lucro. Então elas compram essa casa, em questão ali da história, e elas estão começando a fazer os reparos e a reforma, né? Então elas não estão morando na casa, elas estão começando o processo de reforma. Quando a Ivy está sozinha ali na casa, ela recebe uma visita. Um rapaz chamado Thomas bate ali e pergunta se ele poderia entrar junto com a esposa e os filhos para eles conhecerem a casa, porque foi um lugar onde ele passou muito tempo, muitos anos ali da vida dele, na infância e tal, então ele tem boas memórias, aquela coisa toda. Se ele poderia, e a coisa assim de 10, 15 minutos para as crianças conhecerem o lugar onde o pai passou muito tempo da vida dele. E a Ivy, ela, ali o livro ele já fala um pouquinho pra gente de como ela é uma pessoa que tem dificuldade em falar não, mesmo que ela precise ou esteja desconfortável com alguma situação, ela não consegue se impor, né? Ele fala até pra gente que se fosse a Charlie, seria diferente, né? Talvez ela nem deixasse esses desconhecidos assim entrar na casa, né? Tudo bem. Aí ela acaba, tudo bem, 10, 15 minutos, tudo bem, ela se compadece ali com a história e deixa eles entrarem. Só que aí as coisas vão ficando muito estranhas, porque vai passando o tempo, e esse 15 minutos não termina nunca, porque aí eles vão ficando. Por exemplo, né, logo de cara, a Jenny, que é a menininha mais nova ali, a caçula dos filhos, ela simplesmente entra no porão e se esconde num lugar ali onde é difícil de você poder pegar. E aí ela não sai. E aí o Thomas fala assim: ah, ela faz isso mesmo, ela se esconde, não adianta, ela só vai sair quando ela quiser, aquela história. E aí a Ivy fica sem saber o que fazer. E aí que eles vão ficando, ou seja, então eles vão ficar ali o tempo suficiente para que a menininha saia do porão. E aí nisso vão acontecendo outras coisas. E a gente percebe que essa família não tá com intenção de sair tão cedo da casa, não. E aí é onde ele entra numa seara ali sobrenatural. A atmosfera ela fica bem densa e uma nevasca chega também. Então, assim, quando a garotinha aparece e eles precisam sair, eles falam: a gente já tá saindo, desculpa qualquer coisa, começa uma nevasca. E aí eles pedem se podem ficar mais um pouco. Nisso vai passando a noite. Quando você vê, eles já estão passando uma noite ali na casa. Só que vão acontecendo várias coisas e essa família não tem intenção de vazar. E a Ivy tem essa dificuldade de se impor, né? Só que aí o livro, ele te prende muito do começo ao fim, porque você fica sem saber
essa família, né, esse pai, ele é confiável? Quem é a Ivy? Será que ela também é confiável? E ela começa a ver também figuras sobrenaturais na casa, porque ela também não conhece muito a propriedade, né? Eles acabaram de comprar. Qual é a história dessa casa? Qual é a história da vida dessa família? Será que eles escondem alguma coisa? Se eles são confiáveis? Eles estão mentindo? O que, que eles querem? O que, que eles estão fazendo ali, né? E aí ele te prende nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que você tá ali agoniado, porque essa família não vaza logo, e aí tá incomodada, e só que ela também não sabe o que fazer, porque tá nevasca lá fora, e ela também não conhece os vizinhos, né, ela é nova ali. E aí o livro, ele te dá vários pontos de vista, vamos dizer assim, diferentes. Por exemplo, a Eve, a Charlie, né, em algum momento ali, comenta que a Eve é uma pessoa que ela exagera em alguns aspectos, assim, tornando até uma coisa obsessiva, por exemplo. Ela foi fazer uma viagem de campo quando ela era mais nova e ela disse que viu um urso e porque daí esse urso ficou perseguindo todo mundo durante a viagem, porque queria matar todo mundo. Na verdade, foi uma pareidolia, né? Porque ela viu galhos, né? Aquele fenômeno, aquela coisa quando você olha um cabide, e aí você acha que é alguém ali, isso é um fenômeno, é uma pareidolia, né? Você acha que é uma coisa e não é. Da nossa imaginação. Só que ela exagera além, ela torna isso uma coisa mais obsessiva. Então você já fica pensando assim, será que a Ivy é doida? Será que ela tem algum problema mental? E aí essa família você também não tá confiando muito bem, então você fica pensando, será que essa casa é assombrada ou não? Será que isso é coisa da cabeça da Ivy? E se for, o que, que ela tem? Será que isso é uma armação da família? Então o livro, ele te dá, ao mesmo tempo que pode ser algo real, pode ser algo sobrenatural. Então a pessoa que ela é mais cética, ela vai interpretar de uma forma mais real, ao meu ver, né? E se você quer uma trama mais sobrenatural, porque assim é mais divertido, ou se você acredita no sobrenatural, você pode pender mais para esse lado. Mas uma coisa que eu percebi é que o livro, ele não vai te dar essa resposta. Então, não sei se agrada a todo mundo. Eu fiquei com muitas perguntas em aberto. Ele deixa muitas perguntas. E isso eu não acho muito positivo num livro. O que é positivo, ele te prende muito, realmente. Tem hora que você pode achar, não, tem alguma coisa estranha com a tua pessoa. Ah, não, realmente eu acho que tem ali fantasmas na casa. Alguma coisa aconteceu ali. Você não tem essa resposta, né? Então o livro ele te prende por conta disso. E aí ele te dá, tanto como pode ser coisa da cabeça do ser humano, como pode ser sobrenatural, o livro, ele fala algumas coisas, ele toca em alguns assuntos. Por exemplo, a questão da paralisia do sono, né? Aquela questão dos demônios dessa paralisia. Ele também tem uma explicação científica. Então você tem dois aspectos. Ele também menciona, e que eu nunca ouvi falar, não sei se é assim que fala, gente, que é uma síndrome Capgras, que é uma síndrome rara em que a pessoa acredita que alguém que conhece foi substituído por um doppelganger, tanto quanto uma pessoa, quanto animais. E ele menciona também o efeito Mandela, que é um fenômeno psicológico onde um grande número de pessoas partilha uma memória falsa de um evento, fato ou imagem. Então, é um grupo de pessoas que acreditam numa mesma coisa, sendo como real e não é. Então, ele te dá várias possibilidades. E aí, então talvez não seja é um livro para te prender. Um livro de entretenimento, é um livro para quem gosta de histórias que se passam com casas estranhas e ambiente muito frio, de nevasca. Mas ele deixa muitas questões abertas, então eu acho que é um livro muito 880, mas que a narrativa é ótima de você ler. Quando você tá afim de ler um suspense, pra mim esse livro é um livro de terror, tá? Então, aí fica a minha dica pra vocês, mas eu acho que quando ele lançar,
vai ter muita opinião de 8 ou 80. Pra mim, ele fica bem ali no meio, porque eu gostei de todo o livro. Apesar de que depois de um certo ponto, ele fica muito confuso. E depois, o que a gente quer, né? Quando a gente lê um livro assim, que a gente tem as respostas. E ele não dá. Então, preciso deixar avisado aqui pra vocês. Gente, esse daqui foi então o livro. Nós já vivemos aqui, do Marcus Clear, que vai sair aqui a partir de setembro, tá bom? Se vocês estão interessados em ler esse livro, ou se você está assistindo esse vídeo e já leu, me conta aqui embaixo, sinaliza aí spoiler, o que você achou, ali para ninguém poder pegar a informação. Bom, deixa sinalizado aqui, que eu quero muito saber a sua opinião. Gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!